Olá, eu me chamo Priscila Salaia, sou integrante do laboratório John Rawls. E hoje eu vou discorrer sobre uma resenha acerca do artigo chamado O Discurso do Ódio, o Direito e a Democracia, de autoria do professor doutor em Direito Cleison Moraes Melo e do professor de PPGD Antônio Celso Alves Pereira. Esse artigo foi publicado pela revista Quaestio Iuris em 2017. A presente revista encontra-se qualificada como Qualis B1. O trabalho em si não traz explicitamente o método encontrado. Encontra-se dividido em 3 partes e objetiva analisar os casos concretos ocorridos no Brasil, no âmbito norte-americano e também dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inicialmente, para introduzir o trabalho, os autores buscaram trazer um sentido de discurso de ódio de cunho ideológico, que para eles trata-se de brutal manifestação de intolerância e de preconceitos de toda ordem contra pessoas ou grupos minoritários. No cenário nacional, encontram-se 4 casos emblemáticos de discurso de ódios analisado pelo nosso judiciário. Dentre eles, o mais relevante é o caso do habeas corpus do livreiro Elvanger, acusado de racismo pelo teor das suas publicações literárias serem antissemitas. O caso gerou grande repercussão e teve entendimentos que foram posicionamentos entre ministros, várias divergências, porque dentro desse caso encontravam-se em conflito o princípio da liberdade de expressão versus o princípio da não discriminação, ambos presentes na nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde houve um ponderamento e ficou decidido pelo Supremo que a vertente seria a favor do princípio da dignidade da pessoa humana. Outro caso também muito importante que temos relatado aqui no nosso artigo foi o da Marcha da Maconha, onde a ministra Carmen Lúcia se manifestou em favor da liberdade de expressão, dizendo o seguinte, parafraseando um jurista americano: se em nome da segurança abrirmos mão da liberdade, amanhã não teremos nem a liberdade, nem a segurança. O terceiro caso, trazido pelos autores, se trata do pedido de retirada dos vídeos do YouTube que tratavam de discriminação contra religiões de matriz africana. O quarto caso trazido se trata da reportagem dada por Rachel Sherazade, espero que seja assim que se pronuncie, a jornalista que entoou um discurso polêmico e raivoso na TV, fazendo uma espécie de, não sei determinar ao certo, que seria uma apologia ou uma incitação, uma espécie de legitimação da violência de retaliação contra as pessoas que cometem delitos nas ruas. Na seara norte-americana, os autores levantaram o discurso de ódio racial incitado pelo Ku Klux Klan. Essa entidade, que começou as suas atividades no século XIX, acabou sendo considerada como responsável pela morte de mais de 1.500 pessoas nos Estados Unidos e acabaram por legitimar outros grupos que se subdividiram do Ku Klux Klan. Os autores trouxeram o caso da Última Tentação de Cristo, onde o Chile foi condenado e sentenciado devido à censura dessa produção cultural. Quanto a esse caso, os autores trouxeram a importância das Nações Unidas terem firmado a Carta Internacional de Direitos Humanos, que veio depois a acarretar um grande ganho legislativo na seara dos direitos humanos, trazendo, dentre esses direitos fundamentais, a liberdade de expressão, bem como avanços legislativos que visam acabar com toda forma de discriminação racial. O caso concreto que foi trazido pelos autores no que tange a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso da Última Tentação de Cristo, que teve como foco a violação da liberdade de expressão, ferindo o previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, pois a censura foi contra a liberdade de expressão, que é pregada para todas as pessoas. Após análise do exposto dentro dos cenários mencionados, vê-se que o discurso de ódio se faz presente e conflita diretamente com a liberdade de expressão, fazendo-se necessário, segundo os autores, uma hermenêutica constitucional que visa identificar o que de fato é discurso de ódio e aquilo que é a liberdade de expressão, uma manifestação, visto que esse é um direito salvaguardado pela nossa Constituição e visto que
pode se manifestar e que deve haver a tolerância dentro dessas análises, porque pode ser um discurso odiento ou pode ser a minha manifestação que pode ser tolerada. Muito obrigada.